No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e como sempre destacamos para vocês as informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quarta-feira, hoje 30 de junho, você confere: a MESNI alinha com prefeitos e secretários de saúde a efetivação dos protocolos a serem adotados para conter novos casos da Covid-19 na região. Solidariedade. Polícia Rodoviária Federal realiza a entrega de donativos da campanha do agasalho para a Associação Anjos Unidos. Alegando mau entendimento por parte da população, a Prefeitura decide retirar projeto que pretendia reduzir os percentuais de investimentos na educação municipal. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. O Comitê Técnico Regional da MESNI realizou um encontro na manhã desta quarta-feira a fim de alinhar com prefeitos e secretários de saúde a efetivação dos protocolos que os municípios deverão seguir, a fim de conter a propagação dos números da Covid-19 na região. O encontro aconteceu na sede da SIC de Caxias do Sul e contou com a presença de representantes de todos os 49 municípios que integram a entidade. Na ocasião, o presidente da MESNI, Fabiano Feltrin, deixou evidenciado que cada município terá autonomia para publicar os seus decretos, sejam eles de restrição de horários, de fiscalização de ambientes e eventos, bem como cuidados quanto ao percentual de lotação do transporte público. A intenção, segundo Feltrin, é continuar permitindo que as atividades laborais dos mais diferentes segmentos da economia regional sigam acontecendo, porém com os devidos cuidados e conscientização. A adoção de um possível lockdown mais uma vez foi descartado. O dirigente da MESNI disse que isso geraria miséria em meio ao caos que a saúde pública já se encontra. Lembrou ainda que enquanto não houver 70% de imunização das populações, o risco de contágio seguirá grande entre as pessoas. A MESNI, como entidade regional, pediu apoio ao Estado para agilizar a realização de exames encaminhados ao LACEN, o Laboratório Central do Estado, ao mesmo tempo que vai incentivar a testagem e a busca ativa, em que as pessoas procurem o quanto antes os serviços de saúde diante dos sintomas já divulgados para a Covid-19. Agentes da Polícia Rodoviária Federal visitaram na terça-feira a sede da Associação Anjos Unidos, aqui de Bento Gonçalves. Na ocasião, fizeram a entrega de donativos arrecadados na campanha do agasalho. A ação foi realizada junto à 6ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, aqui em Bento, onde diversos condutores puderam entregar suas doações de roupas, calçados, cobertores, entre outros itens. E gostaria de agradecer imensamente a todas as pessoas que contribuíram com a campanha do agasalho. Centenas e centenas de pessoas serão alcançadas com esse ato de solidariedade de todos. Na data de ontem, nós fizemos a entrega de parte desse material que foi arrecadado à entidade Anjos Unidos, que fica aqui em Bento Gonçalves. Eles têm no banco de dados cerca de 150 famílias, do qual eles prestam o auxílio. Então, muito obrigado a todos pela participação, pela solidariedade. Ontem nós recebemos a visita da PRF, que nos trouxe doações de roupas e agasalhos, que serão lavados, passados, costurados e separados pela dona Irene, que é uma voluntária da Anjos, e depois nós entregamos as roupas limpinhas às famílias. Agora a PRF está com uma campanha também de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza, que parte deles serão destinados para nós, e a Anjos repassará esses alimentos e esses produtos de higiene e limpeza às famílias que realmente precisam. Nós sempre fazemos essa primeira visita para conhecer a real necessidade das pessoas, e nós queremos agradecer a cada um
que colaborou nessa campanha, né, tanto dos agasalhos quanto que vai colaborar com a campanha dos alimentos e dos produtos de limpeza, que serão bem importantes para nós. A PRF conheceu a Associação Anjos Unidos através do Felipe Zeca, que é um voluntário da associação, mas também faz parte da PRF. Ele também foi a primeira pessoa física a nos apoiar na campanha O Concreto do Bem, que é uma campanha onde nós vamos concretar as pistas do vilarejo de integração Anjos Unidos, que está sendo construído nos Caminhos de Pedra, para quem quiser conhecer. E é assim que as pessoas conhecem a entidade. Uma pessoa vai falando para outra, que vem conhecer nosso trabalho, se engaja na causa, e assim nós vamos nos tornando uma grande família para melhorar a vida de muitas outras pessoas. Com sede no bairro Licor Sul, a Associação Anjos Unidos não tem fins lucrativos e todas as pessoas que lá atuam são voluntárias. Atualmente, a entidade atende uma média de 100 famílias de pessoas com determinados tipos de deficiências, todas devidamente cadastradas. Além disso, beneficia em torno de 50 famílias carentes da cidade com doação de roupas e alimentos. Após uma rejeição da comunidade escolar em audiência pública chamada pela Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Bento Gonçalves decidiu retirar o polêmico projeto que previa a redução de investimentos em educação. A iniciativa, que tramitou no Legislativo Municipal, previa a redução de 30% para 25% no investimento de recursos na área. Na manhã da terça-feira, a Prefeitura divulgou uma nota informando a decisão e afirmando que não houve compreensão do projeto em sua totalidade. A retirada do projeto foi feita pelo líder do governo, o vereador Joselito Tonieto. Mesmo não conseguindo convencer a comunidade escolar, no texto o poder público tenta justificar que estava fazendo o correto. Um trecho da nota diz, abre aspas, o projeto que propusemos à Câmara, atualizando os percentuais de investimentos, permitirá manter o crescimento dos recursos da educação e, ao mesmo tempo, ampliar o investimento em outras áreas cruciais para o momento, como a saúde. Fecha aspas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, elevou em 52% o custo adicional cobrado pela bandeira tarifária vermelha patamar 2, adotada na cobrança das contas de luz. O presidente da agência reguladora, André Pepitone, avalia o momento atual como excepcional para a adoção de medidas mais drásticas devido à pior crise hídrica dos últimos 91 anos. O sistema de bandeiras tarifárias, criado em 2015, visa alertar a população sobre o custo da energia produzida no Brasil e trazer um consumo mais consciente para a população em períodos com maior uso das usinas térmicas, as quais produzem uma energia mais cara. Com a atualização, a bandeira vermelha patamar 2, incidente neste mês de junho e prevista para julho, passará a custar R$ 9,49 a cada 100 kWh, consumido a partir do mês de agosto. O valor correspondente a um aumento de 52% na bandeira deve persistir ativo até o mês de novembro, conforme as expectativas da ANEEL. O prefeito de Veranópolis, Valdemar De Carli, recebeu recentemente o projeto de construção de mais uma hidrelétrica naquele município. A usina hidrelétrica Foz do Prata deve ser erguida no Rio da Prata, entre os municípios de Veranópolis e Nova Roma do Sul. O empreendimento foi apresentado por representantes da CREERAL, a Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai. O presidente da cooperativa, Alderi do Prado, explicou que a usina terá potência instalada de 49,3 megawatts, com características de pequena central hidrelétrica. O investimento estimado é de cerca de 300 milhões de reais e o projeto possui o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto do meio ambiente aprovados pela FEPAM. O órgão estadual, inclusive, já emitiu a autorização para o manejo da fauna silvestre.
A usina Foz do Prata é a primeira da cooperativa de eletrificação rural que tem mais de 50 anos de existência e há 20 anos atua na geração de outras fontes de energia. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. Se os últimos dias de junho foram de muito frio, inclusive com dias seguidos de neve no sul do país, julho não se desenha como um mês extremamente frio neste ano. Os dados estão a indicar que a primeira metade do mês deve ser de temperatura acima da média, com exceção no Paraná e parte de Santa Catarina. A presença de uma forte massa de ar de origem polar mantém as temperaturas baixíssimas na região sul do Brasil. O outro destaque é a tempestade subtropical que se formou e que agora avança na altura da costa da região sul, mas cada vez mais longe. O sistema vai deixar o mar bastante agitado, com ondas acima de 3,5 metros de altura.
Mas grande parte da região vai seguir com tempo firme e o destaque ainda é o frio. A próxima madrugada ainda será marcada pela formação de geadas nos 3 estados do sul do país. A temperatura mínima prevista é de 7 graus em Porto Alegre, onde à tarde a máxima não vai passar dos 17 graus. Curitiba vai amanhecer com 2 graus e à tarde a temperatura não vai passar dos 14 graus. A quinta-feira será um dia mais quente que hoje. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica um dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde e as temperaturas devem variar na capital do vinho entre a mínima de 2 e a máxima chegando aos 18 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Essa semana fui contatado por algumas pessoas com uma nova indignação e que parece ser do interesse geral da comunidade, porque o assunto que era antigo, já era ruim, parece que piorou. Não é de hoje que Bento Gonçalves se queixava e agora parece que vai se queixar muito mais do transporte intermunicipal e, em especial, no caso específico, na linha Bento Gonçalves-Porto Alegre. No passado, os usuários se queixavam que só existia 2 linhas diretas, ou seja, o ônibus saía da rodoviária de Bento, parava na rodoviária de Porto Alegre. 2 horários. Pois agora o contato que eu recebo de pessoas indignadas que têm tentado usar o serviço de transporte através do ônibus, ligam dizendo que não há mais linha direta. E confesso que não sabia. As pessoas agora, para se deslocar de ônibus entre Bento Gonçalves e Porto Alegre, só podem contar com ônibus chamados indiretos, o que se chamava antigamente o tal de pinga-pinga. Sai daqui, vai parando em diversas cidades no trajeto e leva 3 horas e meia para chegar na capital dos gaúchos. Há 20 anos atrás, esse assunto foi debate e era a indignação geral, como eu disse, porque só tinha 2 linhas diretas. E agora não tem mais nenhuma. Mas como isso é possível? A modernidade diz que é preciso incentivar o uso do transporte coletivo, abandonar o carro. Enquanto isso, por algum motivo que não se descobriu ainda, Bento Gonçalves não conta mais com nenhuma linha de ônibus para Porto Alegre num trajeto que faça diretamente entre aqui e lá, fazendo com que as pessoas fiquem jogadas, fiquem empurradas por um transporte de horas e horas para fazer 120 quilômetros. Além de não ser um incentivo ao uso do transporte coletivo, vamos convir, é uma verdadeira barbaridade. O que terá acontecido para que isso fosse possível? Gostaria de ver o prefeito municipal e os vereadores, quem sabe da comissão de transporte, se inteirando desse assunto, trazendo ele à baila, porque são muitas as pessoas que se deslocam de ônibus para Porto Alegre. E possível muito mais o fariam de ônibus se pudessem contar com uma linha direta, onde o horário fosse garantido, como era antigamente, pelo menos em 2 ou 3 ou 4
mas que as pessoas tivessem conforto e rapidez em chegar em Porto Alegre. Não é isso que a modernidade diz que o século XXI impõe? Incentivo ao transporte coletivo? Fica aí o registro da reclamação feita por alguns cidadãos a mim e que me entenderam como porta-voz disso. E eu sou, porque isto realmente é indignante e não tem sentido. Não tem como admitir uma situação dessa. Será que estaria na hora de abrir uma licitação? Será que seria questão do DAER exigir que houvesse essas linhas diretas? Há demanda para isso e simplesmente foi cortada por alguma questão econômica, financeira, de interesse de quem explora o serviço? E o usuário? Pois fica aí o registro deste, na minha visão e de muitos, um verdadeiro absurdo. Existem cidades muito menores do que Bento Gonçalves e que têm vários horários, não é vários horários de linhas direta entre a sua cidade e Porto Alegre e que fazem com que o serviço seja positivo e qualificado. Vamos ver se alguma autoridade pública, se algum agente público, quem sabe a Câmara de Vereadores, vá atrás disso e o prefeito, porque afinal, quem controla tudo isso é o DAER e, portanto, está na mão do governo e seus agentes. Pensem nisso e fiquem com Deus. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira que a autoridade monetária está desenvolvendo alternativas para que o Pix possa ser usado de maneira offline, em locais sem cobertura de internet. O Pix é o sistema que permite pagamentos e transferências instantâneas em todo o país, entre pessoas, empresas e governo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Campos Neto explica que 3 tecnologias estão sendo estudadas para isso, mas a principal delas deve ser a forma de cartão por aproximação. O Pix já representa 30% das operações de pagamento no país, segundo a pesquisa Febraban de tecnologia bancária divulgada na semana passada pela Federação Brasileira dos Bancos. Em novembro, assim que foi lançado, o percentual era de apenas 7%. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, realizou na segunda-feira reunião com técnicos da agência e do Instituto Butantan para discutir a vacina Butanvac contra a Covid-19. Segundo a agência, o protocolo de pesquisa clínica já está aprovado, mas ainda faltam dados específicos para iniciar os testes em humanos. No dia 9 de junho, a agência autorizou o início da pesquisa clínica do imunizante e destacou que 400 pessoas com mais de 18 anos deveriam participar da primeira etapa do estudo. Já as demais etapas, há a expectativa que 6.000 voluntários recebam a vacina. A administração da Butanvac, que acontece em 2 doses com intervalo de 28 dias, acontecerá em 2 unidades do Hospital de Clínicas, situadas em São Paulo, capital, e também em Ribeirão Preto. Os dados solicitados pela Anvisa estão sendo providenciados pelo Instituto Butantan e, enquanto isso, o pré-cadastro para voluntários continua aberto. Mais de 93.700 pessoas já se inscreveram no site da Butanvac para participar dos testes da vacina. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todas as cidades gaúchas. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Taquini registrava 35 pacientes internados com a Covid-19, 2 a menos em relação à terça-feira. No Taquini, dos 45 leitos oferecidos na instituição,
pelo menos 17 eram ocupados por pacientes com outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 24 respiradores, 4 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 28 pacientes seguem internados, 3 a menos na comparação com os dados da terça-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. Visando evitar uma baixa na procura por vacinação contra a Covid-19 aqui em Bento, a Prefeitura deixou de anunciar antecipadamente qual marca de vacina será aplicada nas diferentes etapas da imunização. A medida entrou em vigor na terça-feira, após a Secretaria da Saúde perceber que alguns moradores da capital do vinho deixaram de buscar o imunizante pelo fato de dar preferência a determinadas marcas. A secretária Tatiane Fiorio ressalta que o Plano Nacional de Vacinação não permite a escolha da vacina, tendo em vista a baixa quantidade de doses disponíveis no país. Ela lembra que todas as vacinas recebidas no município são aprovadas pela Anvisa e que todas têm a sua eficácia, comprovação e aprovação. A secretária reforça a importância de realizar o esquema vacinal completo, que contempla a primeira e segunda doses para as vacinas da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. A campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 9 de julho nas unidades básicas de saúde. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, Bento Gonçalves já alcançou a meta junto aos grupos prioritários, como crianças, gestantes e puérperas e indígenas. A média geral de vacinação é de 50%, com mais de 22.500 pessoas imunizadas. A imunização previne o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19. Para a vacinação, é necessário apresentar a carteira de vacinação e não ter tomado a vacina contra o coronavírus nos últimos 15 dias. A vacina pode ser realizada em quase todas as unidades de saúde, exceto as dos bairros Maria Gorete, Fenavinho, São Valentim, Coabe, Vila Nova 2, além do 15 da Graciema, no Vale dos Vinhedos. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quarta-feira, 30 de junho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!